Eu, Tituba, bruxa negra de Salem. Marice Condé. Capítulo 1. Abena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Christ the King, num dia de 1600, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão nasci, desse ato de agressão e desprezo. Quando, longas semanas mais tarde, chegamos ao porto de Bridgetown, ninguém notou a condição da minha mãe. Como ela não tinha mais do que 16 anos e como era bonita, com sua tez de um negro azeviche e suas bochechas altas com um desenho sutil das cicatrizes tribais, um rico fazendeiro de nome Darnell Davis a comprou por bastante dinheiro. Junto com ela, ele adquiriu 2 homens, Ashanti também, vítimas das guerras entre Fanti e Ashanti. Ele destinou minha mãe à sua mulher, que estava inconsolável por ter deixado a Inglaterra e cujo estado físico e mental necessitava de cuidados constantes. Pensou que minha mãe saberia cantar para distraí-la, quiçá pudesse dançar e realizar aqueles truques que acreditava os negros gostassem de fazer. Destinou os 2 homens à sua plantação de cana-de-açúcar, que crescia bem, e a seus campos de tabaco. Jennifer, a esposa de Darnell Davis, não era muito mais velha que a minha mãe. Casaram-na com este homem rude que ela odiava e que a deixava sozinha à noite para ir beber, e que já tinha uma penca de filhos bastardos. Jennifer e minha mãe se tornaram amigas. Afinal, não eram mais que 2 crianças assustadas com o rugido dos grandes animais noturnos e com o teatro de sombras dos flamboyantes, das cabaceiras e das mafumeiras da plantação. Elas dormiam juntas e minha mãe, com seus dedos, brincava com as longas tranças de sua companheira e contava a ela as histórias que a sua mãe havia lhe contado em Aquioapim, sua vila natal. Trazia à cabeceira da cama todas as forças da natureza para que a noite fosse conciliadora e para que os bebedores de sangue não a secassem por completo antes do nascer do sol. Quando Darnell Davis percebeu que a minha mãe estava grávida, ficou furioso ao lembrar quantas boas libras esterlinas tinha gasto com sua aquisição. Agora teria sob a sua tutela uma mulher doente, que não serviria para nada. Ele se recusou a ceder às súplicas de Jennifer e, para punir minha mãe, deu-a a um dos Ashanti que tinha comprado junto com ela, Iau. Além disso, ele a proibiu de pôr os pés na casa grande. Iau era um jovem guerreiro, que não se resignou em plantar cana, cortá-la e arrastá-la ao moinho. Também, por 2 vezes, ele tentou se matar, mascando raízes venenosas. Salvaram-no. Por pouco não morreu, e o trouxeram de volta a uma vida que ele odiava. Darnell esperava que, dando a ele uma companheira, também estaria lhe dando o gosto pela vida, e assim Iau voltaria às suas tarefas. Que mal inspirado estava naquela manhã de junho de 1600 e alguma coisa, quando foi ao mercado de escravos de Bridgetown. Um dos homens estava morto, o outro era suicida e Abena estava grávida. Minha mãe entrou na cabana de Iau um pouco antes da hora da refeição da noite. Ele estava deitado na cama, deprimido demais para cogitar comer qualquer coisa. Muito pouco curioso com essa mulher
cuja vinda lhe foi anunciada. Quando Abena apareceu, ele se apoiou sobre um dos cotovelos e murmurou: Aquilaba, que significa bem-vinda. Depois ele a reconheceu e exclamou: É você! Abena se verteu em lágrimas. Tempestades demais se acumularam ao longo de sua vida. Seu vilarejo incendiado, seus pais estripados ao tentar se defender, sua violação e agora a separação brutal de um ser tão doce e tão desesperado quanto ela mesma. Ial se levantou e sua cabeça tocou o teto da cabana, pois esse negro era tão alto quanto uma laranjeira do mato. Não chore, não vou te tocar, não vou te fazer mal algum. Acaso não falamos a mesma língua? Não adoramos o mesmo Deus? Então ele baixou os olhos até o ventre da minha mãe. É o filho do Senhor, não é? As lágrimas, ainda quentes de vergonha e de dor, brotavam dos olhos de Abena. Não, não, mas ainda assim é o filho de um branco. Enquanto ela estava lá, na frente dele, cabeça baixa, uma imensa e doce compaixão preencheu os olhos de Ial. A ele pareceu que a humilhação dessa criança simbolizava aquela de todo o seu povo, derrotado, disperso, leiloado. Ele secava as lágrimas que escorriam dos olhos dela. Não chore. A partir de hoje, seu filho é o meu filho. Ouviu? E que se cuide aquele que disser o contrário. Ela não parou de chorar. Então ele ergueu a cabeça e perguntou: Conhece a história do pássaro que ria das folhas da palmeira? Minha mãe esboça um sorriso. Como é que eu não ia conhecer? Quando eu era pequena, essa era a minha história favorita. A mãe da minha mãe me contava todas as noites. A minha também. E aquela do macaco que queria ser o rei dos animais? Ele subiu no topo de uma figueira brava para que todos se curvassem diante dele. Mas um galho quebrou e ele foi ao chão, de bunda na poeira. Minha mãe ri. Há muitos meses não ria. Ial pega a trouxa que ela tem nas mãos e a deposita em um canto da cabana. Depois ele se desculpa. Está tudo sujo aqui, porque eu não tinha vontade de viver. Para mim, era como uma poça d'água suja que a gente quer evitar. Agora que você está aqui, é tudo diferente. Eles passam a noite nos braços um do outro, como irmão e irmã. Ou melhor, como pai e filha. Carinhosos e castos. Uma semana se passou, até que fizessem amor. Quando nasci, 4 meses mais tarde, Ial e minha mãe conheceram a felicidade. A triste felicidade dos escravizados, incerta e ameaçada, feita de farelos quase impalpáveis. Às 6 horas da manhã, com sua faca nas costas, Ial partia aos campos e tomava seu lugar na longa fila de homens esfarrapados, arrastando os pés ao longo das trilhas. Durante esse tempo, minha mãe cultivava em seu pedaço de terra tomates, quiabos ou outros legumes. Cozinhava e dava de comer a uma galinha magricela. Às 6 horas da tarde, os homens voltavam e as mulheres se ocupavam deles. Minha mãe chorava porque eu não era um menino. Parecia que o destino das mulheres era ainda mais doloroso que o dos homens. Para que se libertasse de sua condição, elas não deveriam passar pelas vontades dos homens, que as mantinham em escravidão, e deitar na cama com eles. E ao contrário, ficou contente. Ele me pegou com suas grandes mãos ossudas
e besuntou minha testa com o sangue fresco de uma galinha, depois de ter enterrado a placenta da minha mãe debaixo de uma mafumeira. Em seguida, me segurando pelos pés, apresentou meu corpo aos 4 cantos do horizonte. Foi ele quem me deu meu nome, Tituba. Tituba. Não era um nome achante, sem dúvida, e ao inventá-lo, queria provar que eu era filha de sua vontade e de sua imaginação, filha do seu amor. Os primeiros anos da minha vida se passaram sem histórias. Eu era um bebê bonito, rechonchudo, pois o leite da minha mãe me fazia bem. Depois aprendi a andar e falar. Descobri o triste e ao mesmo tempo esplêndido universo ao meu redor. As cabanas de barro seco, escuras contra o céu desmedido, os adornos involuntários das plantas e das árvores, o mar e sua áspera canção de liberdade. Iau virou meu rosto em direção do mar e murmurou no meu ouvido: um dia nós seremos livres e voaremos com nossas próprias asas até o nosso país de origem. Depois, ele me esfregou o corpo com um punhado de algas secas para evitar a bolba. Na verdade, Iau tinha 2 filhas, minha mãe e eu, pois para minha mãe ele era muito mais do que um amante, era um pai, um salvador, um refúgio. Quando foi que descobri que minha mãe não me amava mais? Acho que quando eu cheguei aos 5 ou 6 anos de idade, embora tivesse me saído bem em crescer mal, isto é, ter a tez meio avermelhada e os cabelos completamente crespos, eu não cessava em lembrá-la do branco que a tinha possuído no convés do Christ the King, no meio de um círculo de marinheiros, observadores obscenos. Eu a lembrava a todo instante de sua dor e humilhação. Então, quando me aconchegava carinhosamente nela, do jeito que as crianças gostam de fazer, ela me repelia, inevitavelmente. Quando colocava meus braços ao redor do seu pescoço, ela tinha pressa em se desvencilhar. Ela só obedecia aos comandos de Iau. Coloque-a sobre seus joelhos, beije, faça carinho nela. No entanto, eu não sofria dessa falta de afeto, pois Iau me amava por 2. Minha mão pequena, junto com a sua mão dura e áspera. Meu pé minúsculo, na pegada do seu pé enorme. Minha testa, na curva do seu pescoço. A vida tinha um tipo de doçura. Apesar das proibições de Darnell, à noite os homens montavam em cima de tambores e as mulheres erguiam os trapos sobre as pernas cintilantes e dançavam. Muitas vezes, no entanto, assisti a cenas de brutalidade e tortura. Homens que voltavam ensanguentados, o peito e as costas cobertas de listras escarlates. Um deles morreu diante dos meus olhos, enquanto vomitava uma baba púrpura. Enterraram-no ao pé de uma mafumeira. Depois nos alegramos, pois aquele ao menos estava entregue e tomaria o caminho de volta. A maternidade e, sobretudo, o amor de Iau tinham transformado a minha mãe. Ela agora era uma jovem mulher, branda e rosada, como a flor da cana-de-açúcar. Usava na cabeça um lenço branco, debaixo do qual seus olhos brilhavam. Um dia ela me pegou pela mão para irmos procurar buracos de inhame num canteiro de terra que o Senhor havia concedido aos escravizados. Uma brisa soprava as nuvens para o mar, e o céu, lavado, era de um azul suave. Barbados, meu país, é uma ilha, plana,
só tem algumas colinas aqui e ali. Nós seguíamos por uma trilha que serpenteava entre as ervas de Guiné, quando de repente ouvimos um barulho de vozes irritadas. Era Darnel, que destratava um capataz. Ao ver minha mãe, sua expressão mudou radicalmente. Surpresa e alegria brilhavam em sua face e ele exclamou: "É você, Abena? Mas que bom! O marido que eu te dei te transformou numa maravilha. Venha cá." Minha mãe recuou de forma tão brusca que o cesto contendo um facão e uma cabaça d'água que trazia em equilíbrio sobre a cabeça caiu. A cabaça se quebrou em 3 pedaços, espalhando seu conteúdo na relva. O facão caiu na terra, congelado e mortal, e o cesto se pôs a rolar pela trilha, como se quisesse fugir do drama que se instalaria. Apavorada, eu me lancei em sua busca e acabei por pegá-lo. Quando voltei para perto da minha mãe, ela se detinha, ofegante, as costas contra uma cabaceira. Darnel estava parado em pé, a menos de 1 metro onde ela estava. A camisa dele estava no chão e a calça estava aberta, revelando a brancura de suas roupas íntimas. A mão esquerda procurava algo, bem na altura de seu sexo. Minha mãe berrou, virando a cabeça na minha direção. "O facão! Me dá o facão!" Eu obedeci tão rápido quanto pude, segurando a enorme lâmina com as minhas mãos frágeis. Minha mãe bateu 2 vezes. Lentamente a camisa de linho branco se tornou escarlate. Enforcaram minha mãe. Vi seu corpo girar nos galhos baixos de uma mafumeira. Ela havia cometido o crime sem perdão. Tinha golpeado um branco, ainda que não o tivesse matado. Em sua fúria desajeitada, apenas conseguiu cortar seu ombro. Enforcaram minha mãe. Todos os escravizados foram convidados para sua execução. Quando, de nuca quebrada, ela entregou a sua alma, um canto de revolta e ira se ergueu de todos os peitos, que os capatazes fizeram calar com golpes grandes de chicote. Eu, refugiada na saia de uma mulher, senti se endurecer em mim, como lava, um sentimento que não me abandonaria nunca mais, um misto de terror e de luto. Enforcaram minha mãe. Quando seu corpo girou no vazio, apenas tive forças para me afastar com passos pequenos, agachar e vomitar sem parar sobre a relva. Para punir Iau pelo crime de sua companheira, Darnel o vendeu a um fazendeiro de nome John Inglewood, que vivia do outro lado dos montes de Hilabai. Iau jamais chegou ao seu destino. No caminho, ele conseguiu se matar, engolindo a sua própria língua. Quanto a mim, aos 7 anos, apenas, fui expulsa da plantação por Darnel. Eu poderia ter morrido se a solidariedade entre as pessoas escravizadas, que raramente se eximiam de algo, não tivesse me salvado. Uma velha me recolheu. Aparecia corajosa, pois havia visto morrer torturados seu companheiro e seus 2 filhos, acusados de fomentar uma revolta. Na verdade, ela só tinha os pés sobre a nossa terra e vivia constantemente na companhia deles. Cultivara o extremo dom de se comunicar com os invisíveis. Não era uma achante como a minha mãe, Iau, mas uma Nagô da costa, cujo nome, Ietunde, sofrera uma transformação para o crioulo Manhaiá. As pessoas tinham medo dela, mas vinham de longe para vê-la por causa do seu poder.
Ela começou me dando um banho, no qual boiavam raízes fétidas, e deixando a água escorrer pelos meus ombros. Em seguida, ela me fez beber uma poção que ela mesma tinha criado, e amarrou ao redor do meu pescoço um colar feito de pequenas pedras vermelhas. Você vai sofrer na vida, muito, muito. Essas palavras que me mergulhavam num terror eram pronunciadas com calma, quase sorrindo. Mas você vai sobreviver. Aquilo não me consolava. No entanto, uma autoridade se desprendia daquela pessoa arqueada e enrugada de mãe Yaya, contra a qual eu não ousava protestar. Mãe Yaya me ensinou sobre as plantas, aquelas que davam sono, aquelas que curavam feridas e úlceras, aquelas que faziam os ladrões confessarem, aquelas que acalmavam os epiléticos e os mergulhavam em um repouso deleitoso, aquelas que punham sobre os lábios dos furiosos, dos desprezados e dos suicidas palavras de esperança. Mãe Yaya me ensinou a escutar o vento quando ele aumentava e a medir a sua força debaixo das cabanas que ele queria destruir. Mãe Yaya me ensinou sobre o mar, as montanhas e as colinas. Ela me ensinou que tudo vive, que tudo tem alma, um sopro, que tudo deve ser respeitado, que o homem não é um senhor percorrendo a cavalo seu reino. Um dia, no meio da tarde, adormeci. Era tempo de quaresma. Fazia um calor abrasador. E, manejando a enxada e o facão, os escravizados entoavam um canto abatido. Vi minha mãe, não uma boneca de pano, dolente e desarticulada, girando no meio da folhagem, mas a vi cheia de cores, das cores do amor de Iau, e gritei: Mamãe! Ela veio me pegar no colo. Deus, como seus lábios eram doces. Me perdoe por ter acreditado que eu não te amava. Agora vejo isso claramente em mim, e não vou te deixar nunca mais. Eu gritava com uma alegria desesperada. Iau, onde está Iau? Ela se vira. Ele está aqui também. E Iau aparece para mim. Eu corri para contar esse sonho à mãe Yaya, que descascava as raízes da janta. Ela tinha um sorriso astuto. Acredita então que foi um sonho? Fiquei sem resposta. Dali em diante, mãe Yaya me iniciou em um conhecimento mais profundo. Os mortos só morrem se morrerem também em nosso coração. Eles vivem se nós os cultuamos, se honramos suas memórias, se colocamos sobre seu túmulo as mesmas comidas que eram de sua preferência quando estavam vivos, se em intervalos regulares nos recolhemos para comungar em sua memória. Eles estão aqui, em tudo ao nosso redor, ávidos por atenção, ávidos por afeto. Algumas palavras bastam para trazer seu corpo invisível junto ao nosso, impaciente para ser útil. Mas cuidado com quem irrita, pois eles não perdoam jamais e perseguem com ira implacável aqueles que os ofenderam, mesmo que por inadvertência. Mãe Yaya me ensinou preces, cantilenas, gestos propiciatórios. Ela me ensinou a transformar em pássaro no galho, inseto sobre a relva seca, em sapo coachando no barro do rio Ormonde, quando eu queria me desprender da forma que tinha recebido ao nascer. Ela me ensinou principalmente sobre os sacrifícios, o sangue e o leite, líquidos essenciais, mas ai de mim! Pouco depois do meu aniversário de 14 anos, seu corpo sofreu a lei da espécie.
Eu não chorei quando dei seu corpo à terra. Eu sabia que não estava sozinha e que 3 sombras se revezavam ao meu redor para fazer vigília. Foi também nessa época que Darnell vendeu a plantação. Alguns anos antes, sua mulher, Jennifer, morrera ao lhe dar um filho, um bebê fraco, de pele pálida, que tremia de febre periodicamente. Apesar do leite que uma escrava lhe dava em abundância, forçada a abandonar o próprio filho, o bebê parecia estar marcado para o túmulo. O instinto paternal de Darnell despertou por sua única prole de raça branca, e ele decidiu retornar à Inglaterra para tentar curá-lo. O novo senhor, numa prática pouco comum, comprou as terras sem as pessoas escravizadas. Com os pés acorrentados em uma corda ao redor do pescoço eles foram então levados a Bridgeton para encontrar comprador, e em seguida foram espalhados aos 4 ventos pela ilha. Pais separados dos filhos, mães separadas das filhas. Como eu não pertencia mais a Darnell e parasitava a plantação, não participei do triste cortejo que tomou o caminho do mercado de leilões. Eu sabia de um canto às margens ao rio Ormonde, onde ninguém jamais ia, porque a terra lá era pantanosa e pouco propícia para o cultivo de cana. Construí sozinha, com a força dos meus punhos, uma cabana que consegui empoleirar sobre estacas. Pacientemente cerquei um pedaço de terra e delimitei um jardim, onde logo cresceriam toda sorte de plantas que eu pudesse enfiar na terra para os meus rituais, respeitando as vontades do sol e do ar. Hoje percebo que esses foram os momentos mais felizes da minha vida. Eu nunca estava sozinha, porque meus invisíveis estavam ao meu redor, sem jamais, no entanto, me oprimir com a sua presença. Mãe Yaya me deu um último conselho sobre os seus ensinamentos, que dizia respeito às plantas. Sob sua orientação, ensaiei cruzamentos difíceis, misturando passiflora com ameixa, cajamanga venenosa com jujube e azaleia das azaleias com persulfúrico. Elaborei drogas e poções que eu tonificava com encantamentos. À noite, o céu violeta de Pili se estendia sobre minha cabeça como um grande lenço, contra o qual as estrelas vinham cintilar uma a uma. De manhã, o sol colocava sua mão em corneta sobre a boca e me convidava a passear com ele. Eu estava longe dos homens, e principalmente dos homens brancos. Eu era feliz. Pobre de mim. Tudo isso mudaria. Um dia, um grande vento derrubou o galinheiro, onde eu criava aves, e tive que sair à procura das minhas galinhas e do meu belo galo de pescoço escarlate, me forçando ir bem além dos limites de onde eu tinha me estabelecido. Em uma encruzilhada encontrei escravizados guiando uma carroça de cana ao moinho. Triste espetáculo. Rostos magros, trapos da cor do barro, membros descarnados, cabelos avermelhados por má nutrição. Um menino de 10 anos ajudava o pai a conduzir a canga, sombrio, fechado como um adulto que não tem fé em nada. Ao me ver, todo mundo pulou na grama de forma ágil e se ajoelhou, enquanto uma dúzia de pares de olhos respeitosos e amedrontados se ergueu na minha direção. Fiquei chocada. Que lendas tinham sido tecidas a meu respeito? Pareciam ter medo de mim. Por quê?
sendo eu a filha de uma enforcada, reclusa à beira de um lago, não deveriam ter pena de mim? Compreendi que pensavam principalmente na minha ligação com Mãe Yaya e temiam. Por quê? Não tinha Mãe Yaya empregado seu dom para fazer o bem, sem cessar? E de novo, só o bem? Esse terror me parecia uma injustiça. Era com choro de alegria e desejo de boas-vindas que deveriam me acolher. Era para acabar com os males que eu dava o meu melhor para curar. Fui feita para curar e não para dar medo. Voltei com tristeza à minha casa, sem pensar mais nas minhas galinhas nem no meu galo, que aquela hora deviam estar saltitando sobre a relva das estradas. Esse encontro com os meus foi pesado em consequências. Foi a partir desse dia que me aproximei das plantações para que me conhecessem meu rosto verdadeiro. Era preciso que gostassem de Tituba. Pensar que eu dava medo. Eu só tinha em mim ternura e compaixão. Sim, teria adorado soltar o vento como um cão no canil, para que ele levasse além do horizonte as brancas casas grandes dos senhores, ou comandar o fogo para que ele erguesse suas chamas e as fizesse brilhar até que a ilha inteira se purificasse consumida. Mas eu não tinha esse poder. Eu só poderia oferecer consolo. Pouco a pouco, os escravizados se acostumaram a me ver e vinham para perto de mim, primeiramente timidamente, depois com mais confiança. Assim, entrei nas cabanas e reconfortei os doentes e os moribundos.